Pois é, pessoal, temos ótimas notícias hoje sobre o conflito na Ucrânia, hein? Como a gente falou, o Putin parece que finalmente reconheceu que não tem como ganhar essa guerra e está voltando atrás. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Luiz Fabrício, Pandemídia e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o grande assunto de ontem foi a declaração dada pelo porta-voz das forças militares russas, em que eles resolveram dizer que agora não, vão se preocupar só com o leste aqui da Ucrânia. Mas antes da gente chegar neste ponto, vamos falar sobre as movimentações que aconteceram também militarmente lá. E a mais impressionante delas é justamente as forças ucranianas já ganhando uma boa parte da cidade de Kherson aqui na região sul, né? Vocês lembram, Kherson é uma cidade de tamanho médio, não é uma cidade muito grande, tem em torno de 200 mil habitantes, mas foi a única cidade maior um pouquinho que as forças russas conseguiram dominar totalmente na Ucrânia. Todas as demais, elas tinham conseguido até, em alguns casos, fazer o cerco, mas nunca dominar a cidade, né? Kherson foi a exceção, acabou sendo dominada, justamente um conjunto das forças ucranianas terem sido pegas de surpresa ali, e o fato de que os russos na região sul aqui, dá para ver, eles realmente foram mais efetivos que no resto do país, né? Enfim, o fato é, começou-se a contraofensiva, vocês lembram, essa mancha de domínio russo já tinha passado de Mykolaiv, já estava vindo aqui para cima, e retrocedeu tudo. E qual que é o grande ponto aqui? O próprio militar lá que está chefiando as forças ucranianas aqui falou que não vai tomar Kherson, ele não vai entrar na cidade. Ele vai pegar só esta ponte aqui, que é tudo que ele precisa para justamente trazer as tropas daqui e iniciar a invasão da parte sul da Ucrânia, ou a retomada da parte sul da Ucrânia, né? E tomando essa ponte aqui, ele deixa essa ponte aqui é dentro de Kherson isso, né? Mas você repara, é uma espécie de uma parte só da cidade. Ele falou que não vai entrar no centro de Kherson porque isso poderia causar muitos danos civis, né? É o que os russos fazem, entrar na cidade quebrando tudo. Se os ucranianos fossem reconquistar a cidade, em última análise não tem muito como fazer isso que não seja também quebrando tudo. Então, para evitar esse tipo de dano na cidade, eles não vão fazer isso, eles vão tentar apenas conquistar esta ponte aqui e a partir daqui lançar a contraofensiva deles em direção sul aqui da região da Ucrânia, né? Enfim, realmente um dia, eles fizeram isso em um dia, retomaram uma boa parte do lado de cada cidade, chegaram bem próximos da zona de interesse deles e já tem um monte de movimentação, como a gente falou, dos russos tentando voltar, né? Porque os russos aqui, se os ucranianos tomarem essa ponte, todo esse pessoal que está do lado de cá vai ficar meio que sem contato com os russos, né? Tem uma outra ponte aqui, na verdade é uma represa, mas tendo essa ponte aqui já tira, já atende às necessidades lá da Ucrânia para para resolver esse conflito, né? Enfim, aqui no norte continuam também retomando várias cidades aqui na frente do Nordeste, nas contraofensivas e coisa e tal. Houve agora uma tentativa dos russos, está havendo agora uma tentativa dos russos de tomar essa pequena cidade aqui, Slayutush. Eu não vou saber pronunciar esses nomes, né? Mas enfim, é uma cidade pequena aqui próxima a Chernihiv, que está na mão dos ucranianos ainda e os russos estão tentando tomar. Não conseguiram ainda, mas essa manhã eles ainda estão fazendo ações militares ali, né? Como vocês podem ver, aquelas tropas que vinham de leste para tentar chegar a Kiev já estão bem longe, os ucranianos já conseguiram afastar bastante esse pessoal, e também existem notícias aqui de Kharkiv, que boa parte desse bolsão de tropas russas aqui já foi também dominado pelos ucranianos de volta, né? A gente já tinha visto essa contraofensiva chegar na fronteira russa em alguns lugares, e parece que está cada vez maior isso daí, né? Enfim, Mariupol continua na mesma situação, a cidade cercada, não tem muito como fazer, infelizmente, e aquilo que a gente falou ontem, inclusive eu vou depois dar parece que o que a gente falou ontem, que seria o chamada de vitória pelos russos, é o que parece que está se concretizando. O que os russos estão querendo dizer agora
justamente a gente vai entrar nesse assunto, que é o assunto grande do dia, né? A grande mudança que teve ontem, que foi um anúncio lá das Forças Armadas Russas de que a fase 1 da guerra acabou e agora eles vão se concentrar na fase 2 da guerra, que é focada na região leste, né? Então, lembra quando começou a invasão, a ideia do governo russo era, segundo ele dizia, né, liberar as regiões de Donbás, que inclui aqui Donetsk e Luhansk, que é essa região aqui que já está no poder da Rússia, mas os separatistas dessa região, eles dizem que tem direito a mais território, eles queriam pegar uma parte maior disso daqui, e particularmente os russos têm muito interesse em manter esse corredor sul todo aqui, inclusive Mariupol, para manter a irrigação da Crimeia. Vocês sabem, a Crimeia tem um problema sério de falta de água, e eles resolvem isso com esse aquaduto que tem aqui, que passa pelo istmo aqui da Crimeia, né? Pegando água do rio Dnieper e trazendo para cá. Aí tem uma série de canais aqui que distribuem essa água na região da Crimeia, né? Como a Crimeia tinha sido ocupada pelos russos, os ucranianos tinham cortado essa água, né? Lógico. Então um dos motivos, um dos objetivos da Rússia era justamente tomar esse corredor sul para garantir esse abastecimento de água aqui e o acesso completo ao Mar de Azov, né? Para isso, ainda precisam pegar Mariupol. E tomar cuidado, porque, como eu falei, a contraofensiva ucraniana está vindo daqui e pode ser que consiga reverter, em parte, esse impacto russo, né? Então, o que disse lá o general? Justamente isso. A gente sabe que é mentira, tá? Isso é o pessoal russo falando, né? As Forças Armadas russas falando, né? Que o nosso plano sempre foi esse, só cuidar de Donbás e coisa e tal, mas a gente optou por fazer uma guerra em toda a Ucrânia para tirar a capacidade militar da Ucrânia, porque senão, se a gente atacasse só Donbás, depois os exércitos ucranianos viriam aqui, coisa e tal. Lorota, balela completa, não tem nenhuma explicação lógica isso. O único motivo claro pelo qual eles atacaram a Ucrânia é porque eles queriam tirar o presidente. Eles sabiam que tirando o governo, né, caindo o governo, entrando um governo pró-russo, ficaria tudo mais fácil, eles fariam um acordo de paz totalmente favorável à Rússia, e aí pronto, né? Então era isso que eles queriam no final das contas, não conseguiram, viram que não estavam tendo sucesso, estavam perdendo uma enorme quantidade de combatentes, gastando um monte de munição, um monte de equipamento, e com esse esforço diluído, não estavam conseguindo avançar em lugar nenhum, né? Então, na verdade, o que eles estão fazendo é a estratégia de focar aqui mesmo. Por que isso é bom? Isso é bom porque garante que pelo menos o resto da Ucrânia não está livre de ataque, né? Eles até falaram que podem bombardear cidades e coisa e tal. Não está livre de ataques, mas pelo menos o governo russo desistiu de tentar conquistar toda a Ucrânia. E era esse o interesse dele. O Putin chegou a falar num comunicado no iniciozinho de março que a Ucrânia está renunciando à sua integridade territorial, que agora não reconheço mais a Ucrânia como um país, dando a entender que ele ia invadir tudo. Só que desistiram disso, já viram que não dá, que não vai seguir por aí, né? E bom, não se sabe ainda exatamente como é que eles vão fazer isso. Ou seja, está na cara que foi um recuo muito feio, ficou muito feio para os russos, porque eles quiseram bancar de macho, fingir que eram macho, não, vamos tomar coisa toda, temos o segundo maior exército do mundo, e tomaram um chute na bunda, não conseguiram fazer praticamente nada, né? E aí o que eles vão fazer? Aquilo que eu falei para vocês no vídeo de ontem que eles devem fazer. Eles devem tentar tomar o máximo que eles conseguirem aqui, manter o corredor sul e chamar isso de vitória. E oferecer um acordo de paz. Assim, vamos fazer um cessar-fogo e discutir as condições. E nisso eles vão ficar igual a Crimeia e Donbás, que estão desde 2014 nesse limbo, né? Ninguém sabe a quem pertence essa região. E vão tentar manter também o corredor sul aqui nessa situação, e mais as eventuais tropas ou locais que eles conquistaram por aqui, né? Então, e vão chamar isso de vitória. Não, ganhamos, era isso que a gente queria. A gente sabe que não é vitória coisa nenhuma, que eles perderam, né? Eles tiveram que recuar, voltar atrás. E podem dizer até que desnazificaram a Ucrânia, porque destruíram Mariupol. Lembra, toda essa justificativa de nazismo surgiu por conta do movimento de resistência em Mariupol, do batalhão Azov. Então, é isso daí. É claramente um recuo da Rússia. E por que isso é bom? Porque o grande risco que todo mundo via nessa história o Putin sabe que esse recuo vai ficar feio. A gente vai ver aqui, ó, tá tendo já muita crítica desse recuo dele lá na televisão russa, tá? Então, ia ficar feio pro Putin, né? Então, o receio é que o Putin quisesse sempre escalar essa guerra
por mais que estivesse perdendo ela, aumentar, botar bomba nuclear, fazer um monte de coisa, e pelo visto não, ele optou por uma saída de chamar de vitória só isso daí e pronto, e dizer que acabou a guerra, né? E que ganhou a guerra. Não vai colar, tá? Mas é melhor do que escalar a guerra, é menos pior no final das contas, né? Então aqui o Globo acho que fala a mesma coisa, eu não vi nada de diferente aqui não, só para quem quiser ver em português, mas é basicamente o que eu já falei aqui. A Rússia ela quer manter essa região sul aqui, se vai conseguir ou não a gente não sabe, quer manter Donbás e Donetsk, e em tese deve abrir mão do resto todo, deve recuar. Vamos ver como é que vai acontecer isso, a gente não sabe na prática como é que vai acontecer isso, mas o fato é que a Rússia não está conseguindo mesmo manter suas tropas, como a gente já viu, eles estão perdendo território em vários lugares aqui, então eles não têm mesmo como manter essas outras regiões, né? Então parece que o plano agora é esse, pelo menos a gente já tem uma noção mais clara de como é que é a saída do Putin. Infelizmente não é uma saída trágica, nuclear, ou que acabe piorando muito a situação, né? A questão toda é aquilo que a gente ia imaginar, ele seria muito criticado por isso na Rússia, né? Então, no final das contas, já está uma discussão enorme sobre a falha do Putin na guerra, porque é evidente que é uma falha na guerra, né? Você vai ver, tem gente aí, tem robô russo por aí dizendo que, o ativo russo, né, infiltrado russo por aí, dizendo, não, mas esse era o plano desde o início, o Putin estava jogando xadrez 5D aqui, não sei o que lá, e coisa e tal. Nada, tá na cara que foi falha isso, não tem nem como ver, pô. Por que o cara botou esse monte de exército aqui pra tirar tudo, perder, matar 10 mil russos, depois voltar atrás? Não tem lógica nenhuma isso, né? Enfim, tá na cara que foi um recuo dele, que foi uma tragédia essa guerra, e já tem muita gente falando contra isso, inclusive na televisão russa, né? Nada tá funcionando, tudo tá dando errado, qual é o nosso plano, não sei o que lá e coisa e tal. O pessoal tá criticando bastante o Putin com isso. É uma situação que a gente não sabe como é que isso vai terminar para o Putin, né? Geralmente não acaba bem guerra perdida lá na Rússia. Quem perde guerra tipicamente acaba numa situação ruim. Isso sem contar que, veja, enquanto o Putin não consegue fechar esse negócio e tentar o cessar-fogo, as tropas ucranianas estão andando. Está arriscado ele perder toda essa zona sul aqui, essa região sul, que ele conquistou com tanto sufoco. Foi a única coisa de vantagem que ele teve no final das contas, foi essa região aqui, né? Enfim, vamos ver como é que termina isso daí. É bom que o exército ucraniano tenha esse tipo de coisa, até para ter carta para negociação, porque fatalmente vai haver alguma negociação em algum momento, né? Então é isso daí, parece que essa guerra deu uma mudança significativa no sentido de diminuir o tamanho dela. A Rússia voltou atrás. Boa notícia, né? Além disso, ontem aconteceram duas outras coisas, né? Primeiro, vocês lembram alguns dias que não aparecia o Shoigu e o Gerasimov, que são os dois maiores postos lá, o Putin, o Shoigu e o Gerasimov, são os três primeiros na hierarquia militar russa, né? E esses dois estavam sumidos, ninguém sabia onde é que eles estavam, o que eles estavam fazendo, onde é que eles apareceram. E agora parece que o Shoigu disse que teve um ataque cardíaco. Aí o pessoal já está brincando aqui, né? Ataque cardíaco, né? Não sei o que lá. Mas a verdade é a seguinte, fizeram um vídeo aqui dele, aqui falando com uma reunião e coisa e tal, falando sobre coisas recentes, então em tese é um vídeo recente dele. Aparentemente ele está assim vivo, tá vendo? Fizeram uma reunião com ele, e o Gerasimov parece que está nessa reunião também. Então fizeram essa questão de mostrar que ele está vivo ainda, que não morreu não, e não sei o que lá, o que não quer dizer muita coisa, né? Porque aquele negócio, o que pode estar acontecendo é justamente o Putin estar botando a culpa dessa história toda nele, e há motivos para isso, né? Como a gente falou, a corrupção nas Forças Armadas russas é enorme, e em boa parte é devido ao Shoigu. A gente fez um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária, no dia 1º de março. A Ucrânia pode ganhar essa guerra? Naquela época era uma coisa que ninguém imaginava, né? Hoje já é uma possibilidade bem mais consistente, mas naquela época a gente falou sobre como o exército russo é corrupto, né? Isso era uma coisa que dava uma chance para a Ucrânia sim, né? O Gerasimov aqui também está na mesma reunião, então estão vivos. Não quer dizer que que não estejam arriscados aí de serem pegos para pato nessa história. Alguém vai ter que pagar por essa derrota. Pode ser que seja o próprio Putin, tá? Pode ser que o próprio Putin caia. Se ele não cair,
vai ser essa galera aí que vai ter que pagar isso de alguma forma, né? E por falar em coisas patéticas do Putin, ontem ele lançou um vídeo, não sei o que lá, se comparando a J.K. Rowling. Olha só, estão cancelando a Rússia, estão me cancelando, não sei o que lá, igual fizeram com a J.K. Rowling, coisa e tal. O que é um absurdo completo, né? Não tem nenhuma lógica isso, cara. A própria J.K. Rowling respondeu a ele, né? Críticas da cultura do cancelamento ocidentais são possíveis, mas é melhor não serem feitas por aqueles que estão atualmente assassinando civis pelo crime de resistência e que botam na cadeia e envenenam seus críticos, né? Ou seja, é óbvio, né? Querer comparar a situação do Putin com a situação da J.K. Rowling chega a ser uma piada, né? Ela tem as opiniões dela lá sobre a questão de transgênero no esporte, que, aliás, é uma opinião que eu falo, eu também acho, eu concordo com ela que há um problema nessa história, né? Esse negócio de... A gente fez um vídeo aqui outro dia sobre a Lia Thomas, aquela nadadora americana e coisa e tal, e realmente há um problema. Eu não sei como resolver esse problema, tá? Mas que há um problema, há. E é por isso que a J.K. Rowling é normalmente cancelada lá. Comparar isso com o que o Putin está fazendo lá na Ucrânia, pô, pelo amor de Deus, né? Se tem alguém que merece cancelamento mundial, exclusão social completa, é o Putin, né? Agora, o Putin falou também sobre a exclusão da Rússia e de símbolos da Rússia. Olha só, Putin, quem gerou essa onda foi você mesmo, tá? Eu concordo que não tem lógica nenhuma cancelar o Gagarin, ou cancelar Tchaikovsky, ou cancelar os grandes compositores russos ou autores russos. Concordo, isso é uma besteira. Não tem lógica nenhuma isso. Mas quem colocou essa coisa de russofobia no ar foi você, Putin. A culpa é sua. Enfim, no final das contas, é patético isso do Putin ficar se comparando com a J.K. Rowling. Pô, cresce um par de bolas, Putin, faz alguma coisa, assume a merda que você fez, pede pra sair e vai embora do país de preferência. E, para terminar aqui, com essa thread aqui do Dmitry Alperovitch, que é um geopolítico lá europeu, ele falando que ele falou isso no dia 11 de março, né? Tem 4 maneiras dessa guerra acabar. Destruição completa, uma guerra de longo prazo com insurgência e destruição de cidades ucranianas. O Putin declarando a demilitarização e denazificação da vitória e saindo fora. Ou seja, segundo ele, parece que é uma combinação aqui de número 1 e número 2, né? Porque a outra alternativa seria o Zelensky se comprometer com a OTAN e a Crimeia, entregar a Crimeia de volta para os russos, e Putin ser tirado do poder na Rússia, né? Então, o que ele está falando aqui, o Putin, seja dado crédito a ele, parece que percebeu que não consegue obter o máximo dos objetivos que eram claramente pegar toda a Ucrânia, né? Ou substituir o seu governo. Apesar deles dizerem do que eles falam agora, isso é lógico que era o objetivo dele desde o início do conflito, né? Então, ou seja, ele está fazendo aqui uma visão disso daqui, que o Putin vai poder declarar vitória e coisa e tal, mas não esqueçam, as sanções militares, as sanções econômicas não serão levantadas, porque vai continuar havendo conflito aqui, né? Ou seja, embora tudo indica que o Putin vai sair da região norte aqui e nordeste da Ucrânia, vai continuar havendo conflito aqui na região sul e leste, né, na região sudeste aqui da Ucrânia, e o máximo que vai se chegar a um cessar-fogo, não o fim dessa guerra, o que indica que as sanções vão continuar na Rússia. Então, a troco de praticamente nada, o Putin vai condenar o país dele, a população dele, a um atraso enorme. É realmente muito triste isso. Ou seja, não tem dúvida que isso ainda será uma perda enorme para Putin, mesmo que ele tente colocar isso como uma vitória. Então é isso daí. Esse é o caminho que parece que essa guerra vai tomar daqui para frente. A gente vai continuar cobrindo ela aqui, tá? Vou continuar falando dela todo dia, mas agora a gente já tem pelo menos um mapa, as coisas não parecem estar saindo de controle. Isso é positivo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.